Desculpa, o meu aquário quebrou aqui, então foi complicado, mas voltando então. Voltando então. A força elétrica e o campo elétrico, eles são dados de forma isotrópica, né, por uma carga pontual. Isotrópica é que este campo ele se propaga com a mesma intensidade para todas as direções. Então, tal qual a gente está vendo aqui nessa imagenzinha, se propaga então como uma esfera, certo? Tal qual na gravidade, que a gente sabe que as linhas de campo aqui na Terra, né, elas vão para o centro da Terra e por isso então os nossos corpos sempre caem. A força elétrica não temos essa simplificação. Às vezes, como a gente sabe, os objetos eles são a repulsão e outros a atração. Então, o que vai indicar isso, matematicamente falando, é a direção indicada pelas linhas de campo. E aqui temos a nossa primeira convenção para a força elétrica, então. Quando a gente tem uma carga elétrica negativa, as linhas de campo, por convenção, elas sempre vão em direção à carga. Então é o que vocês estão percebendo aqui, ó. As setinhas perto dessa carga, que saem, né, dessa carga negativa, elas vão em direção à carga, ok? Se tivesse uma carga positiva aqui, as setinhas iriam para fora, no sentido contrário, ok? Direção a mesma, só que sentido contrário. Estariam para o outro lado, né? As pontinhas aqui das nossas setinhas estariam viradas para o outro lado. Isso por convenção, tá, pessoal? Então, quando todo mundo estuda física geral 3, estuda desse jeito. Isso vai ajudar muito na hora de vocês calcularem a sobreposição de forças. Porque, bem, se vocês tiverem, por exemplo, uma carga negativa e ao seu lado direito uma carga positiva, por exemplo, e claro, eu vou mostrar isso em exemplos nas próximas aulas, vocês vão ver que façam o desenho mental agora na cabeça de vocês, né? Carga positiva, carga negativa à esquerda, carga positiva à direita. Se a gente seguir a mesma lógica que está acontecendo nesse desenho aqui, ó, vocês vão ver então que devido à carga negativa vai ter nessa linha que une as duas cargas, vai ter um vetor com direção para a esquerda, devido à carga negativa. E devido à carga positiva também, porque as cargas positivas elas aplicam o sentido dos vetores que saem dela, das linhas de campo que saem dela, vão para longe delas. Okay? Então, o vetor resultante da força dessas duas cargas é um vetor para a esquerda. De tal forma que não tem como colocar uma carga entre os dois e ela ficar parada. Essas duas cargas ela ficar parada. Mas isso é papo para outra hora. Então, aqui é um esboço mais gráfico do funcionamento de linhas de campo, né? A gente percebe que, na prática, se a gente colocasse umas linhas de ferro, elas mostrariam as linhas de campo para duas cargas positivas desse jeito, aqui, né? Causando essa repulsão. E a gente sente isso, não exatamente na força elétrica, mas quando a gente coloca dois ímãs um pelo outro, né? Um perto do outro, né? Se a gente coloca os mesmos polos, parece que tem uma bolinha invisível ali impedindo eles de se juntar. A bolinha por causa desse formato isotrópico aqui do campo, dos campos, né? No caso aqui do campo elétrico. Ele tem um formatinho meio redondo aqui, que é o que a gente sente aqui, né? Essa coisa meio redonda, impedindo que as cargas se encontrem. Beleza. E o contrário aqui, né? Que a gente vê, então, muita vontade, né, das duas cargas se encontrarem aqui. Quando eu tenho uma carga positiva, maior que a carga negativa, por exemplo. Muito bem. Então, o princípio da superposição funciona tanto para campos quanto para forças, né? E, bem, claro que a gente não vai calcular todos os campos do mundo, né? São tantos formatos possíveis de campo elétrico, de arranjos de linhas de carga, né? A gente vai tentar calcular os principais, como, por exemplo, o dipolo elétrico. O dipolo elétrico ele é importante porque ele ocorre em muitos átomos, né? Como, por exemplo, o átomo da água. Então é um procedimento importante de a gente calcular e não é difícil não. O Halliday faz toda a dedução dessa parte aqui da conta, mas em outras palavras vai ser um somatório da força resultante dessas duas cargas que eu estou selecionando aqui. Bem, se eu quero calcular então o dipolo num determinado ponto P, que é o que está acontecendo aqui, eu vou ter o somatório desses dois campos devido às duas cargas. Vou ter um campo somatório dos campos, vou ter
um campo gerado ali pela soma desses dois, né? Que eu chamo aqui de E na minha conta. Então eu vou escrever a equação do campo para carga positiva, que é a própria lei de Coulomb, só que com uma carga só em cima. A mesma coisa para carga negativa e, eventualmente, no decorrer da conta, eu vou fazer algumas simplificações, supondo que a distância entre as cargas é pequena. Okay? Então é uma simplificação que eu faço, e daí eu encontro uma expressão para dipolo dessa forma. Se vocês quiserem eu posso fazer, mas o Halliday já faz com tanta maestria, isso aqui eu acho um tanto desnecessário. Eu acho mais interessante a gente partir para distribuições contínuas, essa sim eu quero fazer nas próximas aulas, que o que ocorre é o seguinte na distribuição contínua, né? A gente estava falando de cargas pontuais. As cargas pontuais a gente conhece bem o campo, é aquele campo isotrópico. Se tem uma partícula, que a gente considera que é uma bolinha, então o campo vai ser uma esferona, assim. O campo vai se propagar como uma esfera. Só que nem sempre é uma bolinha. Pode ser um cilindro, pode ser um disco, pode ser um anel, pode ser muitas coisas. Pode ser uma linha infinita. Ok? Então esses casos que têm algum grau de simetria a gente vai trabalhar aqui. Então a nossa expressão, a lei de Coulomb, ela vai ser adaptada para essa situação onde a gente não tem o formato exato do nosso objeto, mas a gente vai desenvolver o formato no decorrer da compreensão do problema e da integração desse objeto, da integração de sua geometria. Então, o que ocorre aqui é que eu estou dizendo que o campo elétrico ele pode ser dado então pela integral do campo elétrico, do diferencial do campo elétrico, no caso, né? D. Então, se eu integrar o D, eu tenho o E. Isso aqui é óbvio, você precisa aprender lá na segunda aula de cálculo 1. Bem, então se eu substituir o campo elétrico pela lei de Coulomb, eu vejo que eu posso, né, manter algumas coisas constantes, como o 4πε0, a distância entre a carga e o ponto não muda também, só porque eu estou falando do diferencial. O que vai mudar, falando de diferencial, é a carga. Porque agora eu não vou ter um pontinho onde está toda a minha carga. Eu vou ter um dq de carga, então. Essa aqui seria meu objeto com carga, essa amoeba azul aqui. E daí eu tenho um pedaço dela, um pedaço infinitesimal dela, onde eu tenho um pouco de carga. Então, já que ele é infinitesimal, eu chamo de dq. Já que ele é infinitesimal, eu posso integrar. Só que então, eventualmente, eu vou reescrever esse dq para algum formato mais interessante mediante a minha geometria. Se for um cilindro, eu posso reescrever o meu dq como sigma, que vai ser uma densidade de carga, vezes 2πr dr. Ou seja, né, minha quantidade de carga vai depender do raio desse meu disco. Então, né, alguns casos onde a gente percebe a importância da densidade aqui de carga. Então, a gente tem um objeto, por exemplo, uma linha aqui, né, e a gente pode descrever então que a carga neste pedacinho dq da linha é a densidade de carga deste objeto vezes ΔL. Então eu troco uma integral que era na carga agora para uma integral no comprimento, que é mais fácil de fazer e se relaciona com mais elementos do meu problema. Ok? Então a mesma coisa para objetos que são superfícies e objetos volumétricos. A gente torce para que esse coeficiente aqui, essa densidade linear de carga, o eventamento superficial, volumétrico, seja constante, porque daí vai ser mais um número para tirar para fora da integral. Mas às vezes ela vai depender da geometria do problema também, ok? Mas pensem nisso aqui como uma densidade, igual a densidade da massa dos objetos, né? Uma densidade, só que é alguma densidade de carga. Densidade de cargas por uma determinada quantidade de comprimento, ou área, ou volume. Então aqui uma das nossas simetrias interessantes, que é o campo elétrico formado por um anel, né? Então, o campo elétrico formado por um anel, eu vou fazer toda essa dedução numa próxima aula, mas vocês podem perceber aqui que a equação, eventualmente, para um A, para um X, bem maior que A, né, no caso, ou seja, a distância aqui entre o centro do anel até o ponto, se ela for bem maior que o raio do anel, a equação que a gente vai obter em aula, ela fica igual à lei de Coulomb, o que faz bastante sentido. Porque se eu estiver bem longe do anel, vai parecer que ele é um pontinho. Então, o campo, pela consequência, tem que parecer também o campo de um pontinho. Que é esse aqui, o campo da lei de Coulomb. Né? Mas a gente vai fazer isso aqui em aula, vai ser bem legal. Agora eu quero que vocês pensem por favor,
Qual é, por consequência, aqui olhando para essa equação, ou mesmo uma consequência lógica, qual seria o campo aqui no centro do anel? Pense nisso. Beleza? Bem, aqui então a gente tinha um anel completo. A gente pode calcular então o campo para um setor de circunferência, né? Um setor de anel também, pelos mesmos princípios de simetria. Olha só que interessante. Então aqui para a gente já ir entendendo para a nossa próxima aula, né? Um pontinho aqui, uma partezinha do meu anel vai gerar um campo elétrico neste ponto. E como a gente conversou lá no começo da aula, o campo elétrico vai ter a direção da reta que une tanto o ponto tanto o ponto onde eu quero calcular o campo, quanto o ponto de onde está saindo a carga para gerar esse campo. Okay? Então veja assim, ó, esse é o campo elétrico devido a essa partezinha do meu objeto. Só que eu vou ter, como eu quero o campo elétrico gerado por todo esse anel, eu vou ter que integrar então, né, que a gente fazia lá em Física Geral 2, integrar em toda a extensão do meu anel. Então, né, a gente percebe por simetria que as componentes y vão se cancelar, né, porque eu tenho, se eu pegar esse vetor aqui e decompor em x e y, eu tenho um vetor aqui e um vetor aqui no eixo x. Então, beleza, até aqui eu vou ter só vetores apontando para cima. Só que quando eu pegar a parte de baixo aqui do anel, eu vou ter só vetores apontando para baixo na hora que eu decompor. Ao somar todos, eles zeram. Okay? E só vai ter, então, campo elétrico no eixo x. Ok, pessoal? Então é isso aí. Por que o vetor está apontando aqui em direção ao anel e não para o outro lado, né? Podia estar para cá. Então, aquele papo que a gente acabou de ter, que se a carga é negativa, o vetor vai em direção a ela. O campo elétrico vai em direção a ela. Então, ó, parem o vídeo aqui, muitas coisas para, né, se entender, muito interessante. Então, bem, a gente fez para algo que era linear, que era um anel, a gente também pode fazer para algo contínuo como isso. Então a gente integra um anel, só que agora vai integrar este mesmo anel, levando em conta a sua área, né? Então a gente vai ter que integrar de 0 a r também. Muito bem. Claro, aqui, bem, como a gente já conversou pelo anel, então não vou me estender muito, né? Mas o princípio do cálculo é o mesmo. Agora aqui parece que tem muitas equaçõezinhas integrais, e tem mesmo, às vezes esses cálculos eles ficam longos. Mas esse aqui seria o campo elétrico formado por um fio. Ok, pessoal? Então, né, dependendo da geometria que a gente tem, a gente pode novamente gerar um campo elétrico só, por exemplo, no eixo X aqui. Para que isso ocorra, a gente vai ter que considerar que o ponto está no meio do nosso fio, né? E ó, percebam aqui que, como a gente está falando de um negócio reto, né, esse fio reto aqui infinito, esse R a gente pode tirar alguma informação dele mediante a Pitágoras, né? É uma coisa que a gente faz assim, ó, muito em Física Geral 3. Esse vetor distância entre ponto que eu quero calcular o campo e carga que está gerando esse campo, ele vai ser sempre dado por Pitágoras. Então vocês têm que entender muito de seno, cosseno e tangente, tá, pessoal? Muito. Muito mesmo. Então imagino que, né, vocês já estão olhando para aí, já estão vendo, né, que r quadrado igual a z quadrado mais x quadrado, né? Então, eventualmente eu posso tirar esse z aí, né, por seno de θ, né? Seno de θ no caso vai ser z sobre r. Então a gente tem muita trigonometria aqui para resolver os problemas. Então, né, por hoje eu não vou resolver, mas numa próxima aula eu vou fazer esses exemplos então para vocês. Aqui ele só mostra de como relacionar força elétrica segundo a lei de Newton, né, para algo bem natural que é tinta de impressora, né, como é que ocorre lá a força que empurra ela para o determinado lugar certo, né. A gente tem que ver que se a força elétrica for constante, sua aceleração também é. Então a gente vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, a equação sorvetão aqui, onde a aceleração pode ser dada por relação de campo elétrico. Então veja que a gente vai ter a posição em y da gota de tinta dada por elementos do campo elétrico, carga, campo elétrico gerado ali na impressora, massa, etc. Então, isso é um ponto importante. E aqui o slide ele termina com o dipolo elétrico, né? Que depois que a gente compreender melhor a equação do campo elétrico como um dipolo, a gente pode entender o que ocorre aqui, né? Isso é mais uma parte mais lá para o fim do capítulo
de campo elétrico do Hardy. Uma hora a gente chega lá, eu só quero apresentar esses elementos para vocês, tá? E acredito que por hoje é isso, pessoal. Então acho que eu apresentei bastante coisa. Numa próxima aula eu vou fazer, né, os exercícios para vocês, ok? Que assim parece óbvio, né, devido à simetria e tudo mais, como a gente vai achar o campo lá, mas é necessário fazer as contas, que não é nada óbvio as contas, tá bom, pessoal? Então por hoje é isso.